Todo mundo animado aí para fim de semana, feriado. Claro que estamos. Então tá bom, Luiz. O Luiz já impôs o limite aí. Não, mas é coisa rápida, tá? A aula de hoje aí, é só o capítulo 9. Assim que a gente acabar o capítulo 9, eu paro, tá? Para a Maraísa que gosta de fazer conta aí, capítulo 9 tem só 55 slides, Maraísa, tá vendo? Então é Tô rapidinho aí, a gente. falando que a gente não tem descanso. Professor, temos 4 vídeos para fazer um relatório de física. Vocês viraram o youtuber agora, né? Passa o link para mim para assistir também. Tá? Bom, mas vamos lá, vamos começar, senão vocês desistem de mim, né? E aí, o pessoal pode estar presente aí, tá valendo? Tô valendo. Então vamos lá. Vamos começar. Boa noite para os demais aí. Bora. Quem tá aqui? Maiara, Arthur, Matheus, José, Rafael, Renan e mais um monte de gente. Bom, capítulo 9. Então agora nós vamos tratar do diagrama ferro-carbono, tá? Na verdade é normalmente chamado ferro-carbono, mas ele é o ferro-cementita. Agora vai aparecer mais uns nomes esquisitos, tá? Não fiquem bravos comigo, mas daqui a pouco vocês vão decorar esses nomes, tanto que eu vou falar na cabeça de vocês. Toda aula, a partir de agora, eu vou falar de ferrita, de austerita, de cementita, de perlita, tá? Mas como hoje é uma introdução, talvez eu pare por aqui e a gente continua semana que vem, né? Então vamos lá. Então, o capítulo 9, ele é uma sequência do capítulo 8. Uma sequência da seguinte forma, ele poderia estar dentro do capítulo 8, tá? Então, o diagrama ferro-carbono, que a gente vai falar aqui, ele é um diagrama de fases semelhante ao que nós vimos lá no capítulo 8. Poderia ser um cobre-níquel ou qualquer zinco, alguma coisa, né? Só que ele é um diagrama muito específico, um diagrama especial. Então, a gente trata ele num capítulo separado. Mas a ideia, né, tudo que nós vimos lá no capítulo 8, ele continua agora no capítulo 9, tá? E por que ele é importante? Porque desse diagrama nós vamos entender agora a formação dos aços e a formação do ferro fundido, tá? O carbono, eu até coloquei esse slide aqui, porque o carbono é um elemento diferenciado, né? Vocês já pararam para analisar o carbono, só o carbono, né? Número 6 é o pilar da química orgânica. Suas formas incluem o grafite, que é uma das substâncias extremamente baratas, e o carbono também forma o diamante, que é extremamente dura, né? Então, você pegar o grafite usado para lubrificante, e esse daqui usado para cortar outros materiais, né? Tem um raio atômico muito pequeno que possibilita formar com oxigênio o dióxido de carbono. Com hidrogênio, forma os hidrocarbonetos, nós conhecemos como petróleo, né? Forma uma grande variedade como os ácidos graxos, essenciais à vida, os éteres, que dão sabores às frutas, e fornece energia através do ciclo carbono-nitrogênio, parte da energia produzida aí do Sol. Ou seja, é um elemento extremamente interessante, né? O carbono, né? Está presente aí em tudo quanto é coisa que a gente imagina, e ele é o principal elemento do aço e do ferro fundido, tá? E aí, o principal que eu digo assim, 99% é ferro. Quando a gente fala de ligas ferrosas, não é à toa que a gente chama ligas ferrosas, o aço e o ferro fundido. Mas quem dá dureza, quem dá resistência é o carbono, tá? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas quando eu tinha 15 anos, 16 anos, sei lá, eu entrei pro Senai, né? Eu fiz ajustagem mecânica no Senai. E no Senai, aí só começa limando, então, terrível, né? Aprender a limar, serrar, né? E mexer com plana, com fresadora. Então, fazia peças manuais, né? Muita coisa manual. E aí, limar um aço 1020
não é bom, né? Não é um prazeroso, digamos assim. Tem coisas mais gostosas do que limar, né? Limar é ficar limando um aço, né? Mas quando pegava um aço 1030, era terrível. O aço parece que a lima deslizava no aço, né? Ou seja, era muito diferente. E aumentou 0,1% de carbono. Então, quando a gente fala de nomenclatura ou do aço, assim, né? Então, esse aço, que é o aço 1020, é um aço comum. Já falei para vocês o 10, significa que é aço comum, não tem elemento de liga. E o 20 é o 20 dividido por 100, tá? Ele tem 0,2% de carbono. E o aço 1030, né, o aço 1030, ele tem 0,3% de carbono. Uma diferença de 0,1%, né? Matematicamente falando, isso daqui para a gente, quando a gente fala teoricamente, tá? 99,8% de ferro, 99,7%. Se a gente pensar na matemática pura, a gente arredonda. Olha que esse pouquinho de carbono não faz diferença, né? Mas a diferença na dureza, na resistência é muito significativa, ao ponto do aço 1040 já ser aço médio. Esse daqui a gente chama de aço doce, né? Aço macio. O 1040, 1050 já é aço médio, o aço 1060 já é duro. Ou seja, o aço com 0,6% de carbono, ele já é aço duro, extremamente resistente, né? Extremamente, assim, muito resistente, tem piores, né? Então, assim, uma pequena mudança no teor de carbono causa uma grande mudança nas propriedades mecânicas dos materiais. Por que essas ligas ferrosas são interessantes? Quem que entrou aqui? R-Parts. Aí complicou. Quem que é esse R-Parts que vai colocar na chamada aqui? Eu não consigo identificar quem que é R-Parts, não, cara. Vai digitar presente e vai ficar ausente, cara. Dá um grito aí, o R-Parts, mas é isso. RX Parts, Juan. Juan, depois eu vou ter que ajeitar a sua presença lá. Porque não vai sair seu nome, entendeu? Vai sair o presente, o RX. Daqui a pouco entra o Robin, o Batman, o Super-Homem também. Aí. Depois no final você só me lembra, Juan. Só para eu escrever manual lá, tá? Porque depois vai ficar com falta. Bom, mas aí. Então, os compostos ferrosos. Existe grande quantidade de minério de ferro. A extração, beneficiamento, fabricação são relativamente econômicos, ou seja, é viável, né? Aliás, o preço do aço subiu muito, né, nessa pandemia. Não sei se vocês acompanharam aí, mas subiu absurdamente, né? Eu estava conversando com um colega que vende aço, estou conversando com ele essa semana, e eu construí uma casa, né? Durante a pandemia eu construí uma casa, mudei em dezembro, né? Mas aí ele falou para mim que o que eu gastei, eu iria gastar de 3 a 4 vezes mais só de aço. O que eu gastei aqui teria pelo menos 3 vezes mais caro a construção só por causa do aço. Pois é. A gente tá. O salário não subiu, mas o resto tá beleza. Então, grande versatilidade. A gente consegue alterar a propriedade mecânica. Desvantagem, corrosão. Então, o que é um aço? É uma liga ferro com carbono. Tem mais coisa, né? Mas quando a gente fala de aço, é ferro com carbono, tá? Porque não é isso, a princípio é impureza. E que o limite é 2,11% ou 2,14%, dependendo do autor, tá? E se falar 2% também está certo. Daqui a pouco eu vou comentar sobre esse valor aqui. Mas tenha em mente aí 2% de carbono, tá? 2,11 e 2,14. Na prática, dificilmente a gente acha aço aí com mais de 1%, né? Os aços normalmente são aços de baixo, médio teor de carbono e alto teor de carbono é 0,6%, 0,7% de teor de carbono, né? Então, essa é uma divisão aqui, tem uma divisão mais refinada ainda do que essa, depois vai aparecer. Mas quando a gente fala de aço doce, né,
a gente está falando aí até 0,25, né, de carbono. O 30 e o 40 e 50 já é aço médio, e aqui o duro acima de 0,5% de carbono, né? Ah, tá aqui. Então, sempre vai ter manganês, fósforo, enxofre, né, e alguns elementos de liga, assim, que sempre vão aparecer na sua composição, mas... entrou, mas saiu, né? Mas para a gente o que interessa aqui é o ferro e o carbono, tá? E aí nós podemos dividir esse aço ainda em aço liga. Aí aquilo que não é 10, que eu escrevi aqui, né? Se for 11, 15, 13, 41, 43, é um aço liga. Aí não é 10 aqui. É outra coisa diferente de 10, que daí é aço liga. E aí nós temos o aço de baixa liga, né? Até aí, mais ou menos uns 5% a gente considera baixa liga. De 5 a 10 a gente considera de alta liga, né? Desculpa. Acima de 10, alta liga. E até 5, mais ou menos, pode ter um valor de referência como 5, tá? Até 5 a gente chama de baixa liga. De 5 a 10, médio. Acima de 10, alta liga, tá? Só que esse acima de 10 não é muito acima de 10, não, tá? Quando a gente fala em aço inox, por exemplo, o aço inoxidável, ele tem muito elemento de liga. E esse muito é 30%, 40%, 50% de elemento de liga. Aí ele deixa de ser um aço liga, e o aço inox, a gente chama ele de aço especial. Ele tem uma nomenclatura própria, né? Ele tem uma... É como se fosse ele é aço que tem ferro-carbono, mas ele é a nomenclatura é completamente diferente do que a gente vai aprender aqui em termos de aço, tá? Então ele é como se fosse um outro material, né? De fato, ele é um outro material. Então é um aço especial, é um aço com muito elemento de liga. Tá? E esse é o nosso famoso diagrama. Olha o nome aqui, ferro cementita, normalmente chamado de ferro carbono. Por que ele não é ferro carbono? Porque apesar do eixo X aqui estar em porcentagem de carbono, ele vai de 0 a 6,7% de carbono. Tá? Para ser o diagrama ferro-carbono, de fato, ele teria que ir de 0 a 100% de carbono. Então, ele não é o ferro-carbono, ele é um diagrama chamado de ferro-cementita. Por quê? Ele vai de 0 a 100% desse composto chamado cementita. Então, aqui, 6,7% de carbono, ele corresponde a 100% de cementita. E cementita é isso daqui, ó, Fe3C. É uma ligação do ferro, do carbono junto com o ferro, tá? O cachorro tá brigando de novo. Aí, que ponto que é esse, ó? Lembra do capítulo 8, né? Esse nós chamamos de ponto eutético. É aquele menor ponto de fusão da liga. Então, o ferro puro, 0% de carbono, 100% de ferro. O ferro puro, ele se funde a 1538 graus Celsius. Esse é o ponto do ferro puro. Nesta região, existe o ferro delta, lembra? Aquele CCC, ferrita delta ou ferro delta, aquela estrutura CCC. Quando o material se solidifica, ele solidifica como CCC, cúbica de corpo centrado. Quando chega neste ponto, 1394, ocorre a transformação, né? Uma mudança de alotropia, lembra? Alotropia, o polimorfismo, né? Ocorre a mudança de estrutura do material. Fase sólida, evidentemente, mas agora o material deixa de ser CCC e passa a ser CFC. Nesta região toda aqui é o CFC. Nós vamos chamar de gama, ou o nome mais usual, austenita, tá? Então, austenita é o ferro quando ele está na estrutura CFC. Quando chega aqui em 912, eu estou falando do ferro puro, tá? O ferro aqui, ele deixa de ser CCC e se transforma nessa região CFC, transforma para CCC. E esse CCC nós chamamos de alfa ou ferrita alfa, tá? Então essa é a ferrita. A ferrita é a estrutura CCC. Tá claro? Quando começa a colocar carbono, aí nós entramos para a região do aço. Então, teoricamente, até esse ponto aqui, nessa temperatura, ó,
Quando tem somente ferrita, até esse ponto ele é considerado ferro puro. A temperatura ambiente ele abaixa mais, ele cai de 0,022 para 0,008. Então, nesse ponto aqui, o material é considerado ferro puro. Se tiver menos que 0,022 aqui, ou temperatura ambiente 0,008, é ferro puro. Se tiver mais que isso, aí ele entra numa região chamada de aço. Isso tudo aqui é chamado de aço. Ó. E esse ponto que está aqui, dá para ver meu mouse aqui, né? 2,14 é exatamente esse ponto aqui, ó, 2,11. É o mesmo ponto, tá? Depende do autor. Dependendo da onde veio a literatura, isso daqui vira 2,11 ou 2,14. Tá? E essa linha aqui, ela não tem nome. Aí, então aqui, esse ponto que não tem nome, ele é a divisão do que nós chamamos de aço para a esquerda, ferro fundido para a direita, tá? Em termos de concurso, se caiu alguma coisa, concurso não, de maneira geral, assim, se alguém vê usual, fala assim, até 2% é aço, acima de 2% é ferro fundido. Isso está certo. Aqui de baixo. Tá? Então não sei. Então eu vou lá para o quarto da vovó, lá na vovó. Então, pessoal, se falar assim, até 2% é aço, tá certo. Tá? 2% é um número fácil de guardar. E como assim não existe aço, assim, comercialmente falando, de 1% a 2%, até 2,14% para ser aço, né? É uma região aí que não tem aço comercial. Então, falar que aço 1,8, 1,9, 2,1 é aço, teoricamente é aço, mas não encontra, né? Então, muitos autores, às vezes, usam esse termo, até 2% é aço, tá certo. E até 6,7% é ferro fundido. Então, nós entramos aqui, até aqui, e daqui para a esquerda, aço, limitado a esse ponto, porque daqui para a esquerda é considerado ferro puro, né? Tá bom? Esse daqui, então, descendo a curva, esse é o ponto eutético. É o menor ponto de fusão da liga, 1.147 graus Celsius. O Gusa sai nessa região aqui, ó, não é à toa, né? Quando se fabrica lá, quando faz a ligação do ferro com carbono, o Gusa sai nessa região, próximo aqui ao ponto eutético. Se o Gusa for resfriado, né, solidificado, ele é um ferro fundido. Aqui entra no campo de ferro fundido. Mas ele é um péssimo ferro fundido, porque tem grande quantidade de impureza, né? Então, o Gusa não é ferro fundido, né? Pela composição dele, ele não vai se enquadrar em nenhuma composição. Então, é necessário passar pela cearia, tal, para ajustar a composição e, de fato, ele ser um ferro fundido, tá? Mas o escopo nosso agora é desse ponto para a esquerda, tá? Essa região aqui. Então, o que nós temos? Aqui tem um composto chamado austenita, aqui tem a ferrita pura, que é essa região, e aqui a austenita pura. Nesse trecho, tem uma transformação de austenita em ferrita, ó. Tem ferrita mais austenita. Aqui é uma transformação, ocorre uma transformação, né, de estrutura, né, as duas estruturas sólidas, né? Do lado direito, nós temos aqui a austenita e tem um composto chamado cementita. Então, aqui ocorre formação de cementita, né? Quando a austenita vai sendo resfriada, começa a formar cementita se for alto o teor de carbono. Se for aqui abaixo desse ponto, ó, começa a formar ferrita, tá? E abaixo desta linha, 727, o que existe aqui? Existe somente ferrita e cementita. Ou seja, a austenita, ela não é estável abaixo dessa temperatura. Daqui para baixo não tem austenita. Mas daqui para cima ela aparece. Aqui, aqui ou aqui, né? Daqui para cima ela existe, né? Então não existe austenita, condição de equilíbrio, para o aço normal, né? Para o aço comum abaixo dessa temperatura. Esse ponto aqui é um ponto muito importante para os aços, tá? Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto eutetoide.
ok? Não confunda eutetoide com eutético. E esse ponto aqui, ele também varia de autor para autor, tá? Alguns valores aqui são um pouquinho diferentes. 0,76 tem autor que chama 0,77, tá? Tá certo também. E se fosse o concurso, iria cair 0,8. Então, 0,8 é esse ponto. Depois eu explico mais calma por quê. Essa temperatura, 727, já vi 723 também, tá perfeito, né? Considerando uma condição de equilíbrio. Então, dependendo do autor, vai ter pequenas mudanças aqui, tá? Então, essa temperatura aqui, que é a temperatura eutetoide, e essa é a composição eutetoide, formando o ponto eutetoide aqui, tá? Esse ponto é muito importante para a gente. Quando a gente fizer cálculo, a gente vai sempre basear nele aqui para a gente fazer os nossos cálculos, tá? Alguma dúvida até aqui com relação ao diagrama? Aqui aparece a parte líquida, ó. Aqui é austenita mais líquido, ou seja, mudança de fase, né? Aqui também tem líquido, cementita mais líquido. Aqui nesse ponto, aqui é delta puro, ó. Somente o ferro delta. Esse pedaço é delta mais gama, delta mais austenita. Esse pedaço é delta mais líquido, tá? Alguma dúvida até aqui a respeito do diagrama? Tranquilo, pessoal? Vocês não estão no churrasco não, né? Estão prestando atenção? Tamo aí. Estamos. Obrigado, Ana. Tem mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O RX Sport. Eu falei. Firme forte aqui, mestre. Oi, Arthur. Firme e forte aqui, vou pegando um lanchinho e escutando a aula. Ah, beleza. Então tá bom. O Luiz já tá meio Forte embriagado. Oi, Mayara. Tá fraco. Oi? Tá fraco. Tá fraco o quê? Não entendi. Tá fraco que já não aguento mais, não. Você está fraco. Ah, meu Deus. Então vamos continuar mais um pouquinho, eu paro, tá, Mayara? Só pra gente não perder mais tempo, vai. Vou continuar mais um pouco, senão a gente desanima, né? Vamos lá. Então, dando sequência aqui. Então, o eixo X, ele vai até 6,7 de carbono. Porém, nessa concentração tem 100% de carboneto de ferro, carbeto de ferro ou cementita. O termo que mais usual, né, é cementita, tá bom? É ele que nós vamos usar aqui. Então, está falando o seguinte, vai de 0 a 6,7 de carbono. Mas esse 6,7 é igual a 100% de cementita, ou seja, aonde tem, olha só, para ter ferro tem que ter carbono. E o carbono está onde? O carbono está dentro da cementita, tá? A princípio é isso. Condição de equilíbrio. Então, o carbono está junto, formando essa cementita, então vai de 0 a 100% de cementita. Aí o diagrama até 6,7 mostra, e o outro até 100% de carbono, que seria grafita pura, não está mostrado, não tem interesse para a gente. E na prática, todos os ferros fundidos possuem teor de carbono inferior a 6,7. O carbono é uma solução sólida intersticial no ferro. Beleza, né? O carbono é pequenininho, entra lá no ferro como solução sólida intersticial. Na ferrita, ele suporta pequena solubilidade, né? A solubilidade de carbono na ferrita é pequena, 0,022. Que é esse ponto aqui, ó. 0,022. Esse é o ponto, né? Que ele é a maior solubilidade, né, do carbono na ferrita. E esse ponto aqui, que também não tem nome, né? Esse não tem nome, esse não tem nome. É a maior solubilidade do carbono na austenita, que é cerca de 100 vezes mais do que esse, tá vendo? Ó? Ou seja, na austenita pode existir mais de 100 vezes mais do que de carbono do que na ferrita. Como uma única fase, né? Isso que é o limite de solubilidade, tá? Então, tem pontos, tá? Importantes gráficos. Esse daqui é o eutetoide, tá? Que é para o aço, e esse daqui é o eutético, que é para ferro fundido. E não é à toa que lá cadê? Aqui, ó.
hipoeutetoide, eutetoide, eutetoide, tá vendo? Então, esse ponto é muito importante para a gente, que a gente vai estudar aqui a parte dos ácidos. O que mais? Abaixo de 168, o metal formado pode ser magnético. O que significa isso? A austenita não é magnética. Então, essa austenita aqui, ó, que está nessa região, ela não tem atração por ímã. E o que está falando é o seguinte, quando ela chega aqui, abaixo de 768, nesse ponto daqui para baixo, já está formando muita ferrita, e a ferrita é magnética, tá? Mas está falando assim, que pode ser magnética, né? Não está falando que é. Então, assim, porque tem o aço inox, não sei se você já deve ter ouvido falar, né? O aço inox austenítico, ele é um aço que o campo da austenita baixou para a temperatura ambiente. Então, quando quer avaliar o material, né, que tipo de material que é, a primeira análise que faz é o ímã. Aproxima o aço no ímã. Se não tiver atração, é aço inox austenítico, né? Porque a austenita não tem atração por ímã, tá? Mas o aço normal tem, né? Então, nós temos 3 tipos de ligas ferrosas. O ferro puro, 0,08. Então, ele é considerado ferro, puramente ferro, né? Pouquinho de carbono. Os aços de 0,08 até 2,11 ou 2,14, isso é aço. E de 2,11 até 6,7, ele é chamado de ferro fundido. São as três composições que nós conseguimos chegar lá, nas 3 ligas. Porém, ferro fundido também tem até 4,5. Também não tem sentido falar ferro fundido com mais de 4,5. Se o Gusa sai com esse teor de carbono, mais ou menos 4,3, 4,5% de carbono, não tem sentido aumentar o carbono, né? Para ferro fundido, só tem sentido abaixar, né? Então, esse teor de carbono aqui é o limite também para ferro fundido, né? Então, se a gente olhar lá a parte comercial, ferro fundido eu vou achar daqui até aqui, né? Essa classe, a região de ferro fundido está aqui, ó. E de aço está aqui. O limite aqui, né? Até chegar aqui em 0,8, no máximo, aqui também existe uma região aqui onde não tem aço comercial, tá? Tá. Então, o que nós conhecemos já do capítulo 8? Reação eutética. É a temperatura eutética com a composição eutética. Então, nós temos o ponto eutético. E tem a composição hipoeutética e hipereutética. Em outras palavras, esse daqui é o ponto eutético. Temperatura eutética, 1147. Composição eutética, 4,3% de carbono. Forma o ponto eutético. Tem as ligas daqui até aqui, são as ligas hipoeutéticas. Tem as ligas hipereutéticas, de 4,3 até 6,7. E tem a liga eutética, que é o que passa pelo ponto eutético, 4,3% de carbono. Tá? Está falando aqui. Temperatura, composição, ponto eutético. Ligas abaixo que tem teor de carbono menos que 4,3 e ligas que tem mais que 4,3. Evidentemente, o limite é 2%, né? Ele é 2%, porque se for abaixo de 2%, aí não é eutético, aí a minha referência vai ser outra. A minha referência vai ser eutetoide. Então, nós temos a composição eutetoide, 0,76 ou 0,77, né? E aí nós temos os aços hipoeutetoides, que tem menos que 0,76. E os hipereutetoides, até 2. Né? Então, olha só. Daqui para frente é aço. Essa região aqui são os aços hipoeutetoides. Essa daqui é a liga eutetoide. Daqui até aqui são os aços hipereutetoides. Daqui até aqui o hipoeutético. E daqui para frente o hipereutético. Beleza? Entenderam aí? Alguma dúvida? Sim, não, pessoal. Pessoal, vocês estão ainda? Estamos lá. Então tá bom, obrigado, Ana. Se todo mundo sair, pelo menos avisa que todo mundo saiu, que daí eu saio também, né? Não fico falando sozinho. Olha, Nela. Quem falou aí? Juan que falou. Fala, Juan. Voltou? Você é o Juan, que é o RX aí? Voltei. Ah, então tá bom. Você editou presente. Então tá bom. Tá, beleza. Então vamos lá. Então é isso, ó. Ponto eutetoide,
ponto eutético, tá? Aqui. Isso eu não vou falar agora não, tá? Ferrita, protetóides aqui, esquece isso por enquanto, eu vou deixar para semana que vem, senão vocês vão ficar muito bravos comigo. Quinta-feira eu falo. Vamos lá, então. Quem que é a ferrita pura, né? O ferro puro, né? Chamado de ferrita. O ferro apresenta mudanças cristalinas, tal. Então, até 912, o material tem aquela estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. Isso é chamado de ferrita alfa, né? O ferro alfa. É basicamente o ferro puro, né? E esse ferro puro ele tem baixa dureza, né? Um elemento puro. Tem alta tenacidade, alta ductilidade, e tem baixa dureza, baixa resistência, né? Então, se a gente fizesse essa análise aqui no microscópio, isso daqui seria um ferro puro, esse pretinho não, tá? Toda essa parte branca aqui. Esse é o grão, né? Um grão de ferrita pura e aqui é o contorno de grão, né? A austenita agora aparece acima dos 725 graus Celsius, não, 727 graus Celsius, tá? A máxima solubilidade é 2,11 a 1.147 graus Celsius, que corresponde a 100 vezes mais do que a solubilidade na ferrita, né? Então, ele está comparando esses dois pontos aqui, ó. Aqui é só a austenita e a máxima solubilidade é esse ponto, que é 100 vezes mais do que esse, né? Então, aqui. A austenita não é magnética, tá? Possui uma resistência razoável, uma boa tenacidade também, só que elevada a temperatura. A gente está falando no mínimo 700 graus Celsius, né? Aqui é uma foto de uma austenita, né? Mesma coisa, contorno de grão, né? Contorno de grão, aqui um grão de austenita. E o carbono está totalmente solúvel, ele não formou uma fase, porque a cementita é uma fase, né? A cementita, ela uniu e formou alguma coisa diferente. Aqui não, o carbono está totalmente solúvel aí no ferro, né? O ferro delta. Quando que aparece o ferro delta? O ferro delta ele é idêntico à ferrita alfa. A única diferença é que ele está em alta temperatura, né? Vamos voltar para lá. Ele está aqui, ó. O ferro delta aparece de 1.400 a 1.500 graus Celsius, só aqui que aparece. E para baixo o teor de carbono ainda, né? Para baixo até o limite 0,6, mais ou menos aqui. Só aqui aparece o ferro delta. E assim, é CCC e esse daqui também é CCC. A diferença é que lá está dilatado, então a distância entre átomos é maior, né? Mas ele é idêntico ao ferro alfa. E não tem importância tecnológica, tá? Então, quando chega lá em 1.400 graus Celsius o aço comum, é porque vai fundir, não porque precisa transformar ele em ferro delta, né? Aliás, isso eu não falei. Voltando para cá, a maioria dos tratamentos térmicos e a maioria dos processos de conformação mecânica são feitos nessa região, ó, região da austenita. Então, aquece. Lembra que eu falei para vocês lá da laminação? Se para o material não ficar encruado, tem que ser aquecido e conformado a quente. A quente é nessa temperatura aqui, ó, nessa região da austenita. O material ele vai ser conformado nesta região. Se for conformado a frio, ele está abaixo dessa temperatura, ó. Então, 600 graus Celsius para o aço é conformação a frio. O material fica encruado, tá? 500 graus Celsius, 400 graus Celsius, qualquer coisa aqui. A quente, ele está acima dessas linhas aqui, ó. Então, ele entra para a região da austenita, tá? A maioria dos tratamentos térmicos aquece até a austenita e a maioria dos processos de conformação mecânica também, tá? Ferrita, austenita, delta. Cementita. A cementita, que é o Fe3C, ela se forma, né, a junção do carbono com o ferro, né? E ela é muito dura. Onde tem carbono é onde está a dureza. E muito frágil. Aumenta a dureza e aumenta a resistência. E diminui a tenacidade do aço. Então, a ideia é, quanto maior o teor de carbono, o carbono se junta com o ferro formando cementita. Quanto maior carbono, maior cementita. E aí, mais duro, mais resistente é o material, tá? Tudo certo aí, pessoal, até agora? Posso fechar a presença aqui? De boa. Todo mundo digitou? Todo mundo, dou-lhe uma. Pera aí, oi.
Quase que você perdeu, William. Mais alguém? Aí, tá Eu tinha posto antes, mas como eu caí, coloquei de novo pra ter certeza. Presente, digitei. Beleza. Minestrone e minestra sono la stessa zuppa o c'è differenza? Bom, pessoal. Eu aqui do lado de 23. Vou parar por aqui, então. Senão eu vou entrar numa outra parte de ligas hipotetóides. Eu não queria entrar nisso hoje, não. A gente vai ficar muito cansado hoje. Pode ser? Claro que pode ser, Lá. Com certeza disso, Ana? Certo, Maraísa? Tá quietinha hoje, Maraísa? Maiara? Ah, já tô igual a Mayara, pelas tabelas já. O único que quer ter aula é o Luiz. Né, Luiz? Antônio. Bom, pessoal, então vamos parar por aqui. Aí, semana que vem, tem aula quarta e quinta, tá? Então, quinta-feira eu concluo o capítulo 9. Beleza? Beleza. Tá bom? Beleza. Pessoal, bom fim de semana para vocês. Juízo. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Bom descanso. Valeu, Lário. Boa noite. Boa noite.